Antes de começar a falar um pouquinho da minha experiência profissional, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Leandro, tenho 39 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Sou natural do Rio de Janeiro e estou morando em Curitiba faz 2 anos e meio, 3 anos e meio aproximadamente. Escolhi morar nessa cidade por opção, por saber que é uma cidade bem tranquila e pela qualidade de vida que ela pode proporcionar para mim e para a minha família. Falando um pouquinho da minha experiência profissional, quando eu era criança, né, eu tinha muita expectativa do que na verdade eu não tinha muita expectativa do que eu seria quando chegasse à fase adulta. E também não imaginava o que eu poderia conquistar, o que eu conquistei até agora, ao longo aí da minha carreira profissional. Como toda criança, né, não tem muita noção das coisas, o meu sonho sempre foi ser motorista de caminhão ou bombeiro, porque achava o máximo andar em cima daqueles caminhões, apagando fogo, e caminhoneiro por viajar a vida toda, então o tempo todo. Então eu achava aquilo muito interessante. Só que depois que eu iniciei a minha vida profissional, que foi aos 15 anos de idade, eu vi que existia um mundo de oportunidades à minha volta, um mundo de oportunidades pela frente. E foi aí que eu comecei a idealizar, que eu comecei a sonhar. Primeiro comecei a sonhar com a minha faculdade, porque eu trabalhava com pessoas com um nível hierárquico muito elevado. Na época que eu comecei, eu tinha 15 anos, eu comecei como office boy nas lojas americanas. Então, e as pessoas desde aquela época sempre me incentivavam. Faz uma faculdade, procura crescer. Então aquilo foi sendo plantado na minha mente, no meu coração, e foi aí que eu comecei a idealizar. Meu primeiro passo de crescimento na vida e profissional foi a faculdade. Então, e como estava falando, né, da questão dos meus sonhos, e quando eu iniciei a minha vida profissional, para mim foi muito importante, né, porque eu falei que eu convivi com pessoas com nível hierárquico elevados, pessoas que me ensinaram muita coisa, pessoas que ajudaram a moldar o meu comportamento profissional, as minhas atitudes. E hoje isso para mim fez toda a diferença, porque isso me fez crescer profissionalmente e me fez crescer também como pessoa. Falando um pouquinho das minhas competências, né, só elenquei algumas. Eu me considero uma pessoa muito comprometida. Eu sempre fui muito focado nas coisas que eu faço, nos objetivos que são propostos a mim. Trabalhei na TIM durante 11 anos, foi a empresa que eu fiquei a maior parte do tempo. Eu só fui desligado da empresa por uma reestruturação que aconteceu em 2016, e como eu não tinha muita experiência na área que eu estava atuando naquela época, eu acabei sendo desligado porque tinham outras pessoas que já estavam mais tempo na empresa, né? O meu quociente de adversidade. Ao longo aí desses 3 anos e meio que eu estou fora do mercado de trabalho formal, eu aprendi a desenvolver essa competência, essa habilidade de saber lidar com as situações adversas, saber lidar com as possíveis mudanças que vão surgir pela frente. Espírito de equipe, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu gosto muito de ajudar um ao outro. O problema do meu colega de trabalho passa a ser o meu problema também. Isso aí eu procuro ajudar, eu procuro ter garra com relação a isso. Me considero também uma pessoa muito proativa. Se eu vejo que tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar, eu vou lá, faço para procurar, para tentar melhorar. É claro, sempre com o aval das pessoas responsáveis, né, dos meus gestores imediatos. Creio que eu tenho uma boa comunicação, consigo me comunicar bem, e o meu relacionamento com pessoas sempre foi muito excelente.
Eu sou formado em administração de empresas, né? Fiz pós-graduação em marketing, então a área de humanas corre na minha veia. Hoje, para trabalhar na Sucesso em Vendas, eu considero um diferencial para mim o meu comprometimento e a dedicação pelo que eu faço, né? Porque hoje o mercado de trabalho ele é muito predatório, cada vez mais as pessoas têm se especializado, os profissionais hoje eles não têm muita, ou melhor, não generalizando, né? Mas alguns profissionais hoje não têm uma identidade, uma identificação com a empresa a qual eles estão no momento, porque hoje está na empresa A, se amanhã a empresa B faz um convite para poder ganhar mais, a pessoa não vai pensar, ela simplesmente vai abandonar a sua empresa e vai para uma outra. Os principais resultados tangíveis e intangíveis que eu atingi na empresa foi quando eu estava na TIM ainda, né? Eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos e o que para mim foi mais relevante foi um desafio de desenvolver um material para uma feira de franchise, né? Onde os nossos executivos de negócios, né? Eles iriam participar dessa feira com o objetivo de trazer novos parceiros comerciais para a empresa. Então ali eu consegui desenvolver alguns materiais, desenvolver algumas artes para plotagem de stand. Então isso para mim foi um case de sucesso e para mim não, para a empresa, né? Para mim também, né? Foi um case de sucesso e foi um modelo que foi utilizado como padrão para o Brasil inteiro. A empresa ela sempre foi muito flexível com relação aos seus processos, né? E no momento eu não consigo lembrar de algo que tenha sido intangível para mim. O principal desafio que eu encarei ao longo da minha vida profissional foi em 2008, quando eu recebi a oportunidade de liderar uma equipe de vendas. Fui convidado para aceitar esse desafio, que foi para supervisão, e eu não tinha experiência nenhuma, mas com o engajamento da equipe, comprometimento, eu consegui obter não só eu, como toda a equipe, né? Digamos assim, nós conseguimos obter um excelente resultado em vendas. Resultados que tenham gerado aos clientes com quem eu trabalhei e atendi, né? Minha área de atuação dentro da empresa foi sempre voltada ao cliente interno e foi na área de trade marketing que eu tive a oportunidade de desenvolver materiais e criar campanhas de incentivos que pudesse ajudar a equipe de venda a atingir os seus resultados e sempre conseguir obter um bom resultado quanto a isso. Bem, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Primeiramente quero agradecer a oportunidade aí de terem me dado essa possibilidade de apresentar um pouquinho do meu trabalho. Eu sei que em 10 minutos a gente não consegue apresentar muita coisa, mas eu procurei ser o mais breve possível. Obrigado a todos.